Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso quarto episódio da série Conceitos Fundamentais da Psicologia. No programa de hoje, nós vamos falar de um conceito que eu, particularmente, enquanto estudante de psicologia, mais de 20 anos atrás, quando eu escutei pela primeira vez, tive uma mistura, uma mescla de sentimentos. Primeiro, eu fiquei muito entusiasmado em conhecer esse conceito e os impactos deles para nossas vidas. Segundo, eu fiquei um pouco, muito assustado. Mas esse conceito fundamental da psicologia, ele é hoje amplamente estudado, ele tem um impacto para nossas vidas pessoais, para a nossa vida no trabalho, nos relacionamentos pessoais, interpessoais, mas também no nosso próprio autoconhecimento. Será que você já sabe de qual conceito eu estou falando? Estou falando do conceito da projeção. Já ouviu falar nesse conceito? Sabe o impacto diariamente que esse conceito traz para a sua vida, podendo inclusive trazer problemas nos seus relacionamentos, a sua forma de lidar com os seus próprios sentimentos e emoções e lidar com o mundo, com as outras pessoas? Pois é, mas o que seria a projeção? Há um consenso entre os estudiosos, os pesquisadores, que o primeiro teórico, o primeiro psicólogo que definiu o conceito de projeção foi Sigmund Freud, no ano de 1984, com a publicação do seu artigo As Neuroses de Defesa. Para Freud, a projeção era um mecanismo de defesa psicológico que todos nós adotamos no nosso dia a dia. Seria um mecanismo de defesa. É um mecanismo que nos protege contra sentimentos, emoções, comportamentos que podemos ter, que são desagradáveis, que são incongruentes com o nosso autoconceito, a nossa autoimagem, e nós utilizamos esses mecanismos para aliviar o sofrimento, o desconforto psicológico. Então, para Freud, a projeção era um mecanismo de defesa, de proteção para emoções, para sentimentos, para comportamentos, para desejos, entre aspas, negativos, como, por exemplo, a raiva, a inveja, desejos e pulsões sexuais, entre muitos outros. É claro que após Freud, outros teóricos, outras áreas da psicologia começaram a estudar e têm conceitos parecidos e alguns diferentes em relação à projeção. Mas o que seria realmente a projeção? Como dito, a projeção é um mecanismo psicológico no qual nós projetamos, ou seja, nós tiramos da gente para o mundo exterior, para uma outra pessoa ou para um outro objeto, as nossas emoções normalmente negativas. Aquelas emoções, pensamentos, sentimentos, desejos que nós temos, que nós não reconhecemos ou que por ser incongruente com a nossa autoimagem, nosso autoconceito, a gente não admite, não aceita. Então a gente projeta nos outros, no ambiente externo, aquele desejo, aquela emoção, aquele sentimento, aquele pensamento negativo. Então, isso significa que nós, todos nós, projetamos aspectos da nossa personalidade que nós não aceitamos ou não reconhecemos, mas que entendemos muitas vezes inconscientemente que é negativo em relação à nossa autoimagem, a como nós nos vemos, nós projetamos em outras pessoas, em outros objetos externos. Isso seria uma forma de nos livrarmos do desconforto psicológico e emocional e reconhecer que nós temos aqueles pensamentos, aqueles sentimentos, aquelas emoções fazem parte da nossa personalidade. Então, esse mecanismo de defesa, ele projeta o que nós não aceitamos na gente, nas outras pessoas. Mas veja bem, nós não estamos dizendo aqui que o mecanismo de defesa da projeção, ele é negativo ou ruim para as pessoas. Ele é extremamente saudável e natural para o nosso desenvolvimento emocional. A grande questão é que nós podemos usar de forma muito intensa esse mecanismo. É trazer problemas para os nossos relacionamentos pessoais, relacionamentos interpessoais, para o nosso desenvolvimento e para a nossa saúde mental. A questão não é se devemos ou não projetar, ou se projetamos ou não nossas emoções e sentimentos para o mundo externo.
A grande questão é a intensidade que nós projetamos e a capacidade que nós temos de reconhecer que naquele momento, naquela situação, nós podemos estar projetando algo que é nosso, uma dificuldade nossa, uma limitação nossa para o mundo externo. Isso é fundamental no processo, por exemplo, de psicoterapia, independente de qual abordagem teórica, qual abordagem psicológica está sendo adotada. É importante lembrar que, apesar da projeção normalmente estar associada a emoções e sentimentos negativos, como a inveja, a raiva, o ciúme, ela não está restrita para essas situações, para essas emoções, para esses comportamentos ou estados afetivos. Vamos trazer alguns exemplos para ficar mais claro e para você ver como diariamente você, nós projetamos nossas características individuais, nossas características psicológicas, principalmente aquelas que não aceitamos, que não reconhecemos, para o mundo externo, normalmente para outras pessoas. Um exemplo de projeção de emoções negativas. A pessoa, ela não aceita uma raiva que ela tem e ela, diante de uma conversa, de um diálogo com outra pessoa ou percepção de outras pessoas, elas veem as outras pessoas como pessoas agressivas, violentas. E muitas vezes ela tem essa agressividade, essa violência interna. Outra situação mais relacionada ainda a questões negativas. Pessoas com baixa autoestima, que se desvalorizam, se desvalorizam. É comum que essas pessoas projetem na percepção que ela tem das outras pessoas, que as outras pessoas a estão julgando, a estão criticando. Muitas vezes isso não tem nada a ver com a realidade. Mas um simples olhar diferente de uma outra pessoa, para ela, já é entendida, já é percebida como um comportamento, como uma conduta de crítica para com ela. Outra situação de uma projeção negativa que é muito comum acontecer. Talvez já aconteceu com você, inclusive. Você acaba de conhecer uma pessoa e pela forma daquela pessoa gesticular, falar, você já cria, já de imediato, um sentimento ou de antipatia ou de simpatia. No caso dos sentimentos negativos, seria de antipatia. Talvez aquela pessoa, sem você perceber muitas vezes, faça você associar a um comportamento que você não aceita em você. Como, por exemplo, uma pessoa que tem um comportamento mais extrovertido, talvez mais dominador, talvez ela manipule, né, uma conversa. E você, normalmente, é uma pessoa que é o centro das atenções. Na hora que você vê uma pessoa com um comportamento parecido com o seu, mesmo que você não esteja reconhecendo conscientemente naquele momento, você projeta naquela pessoa um sentimento de antipatia. Interessante é que muitas vezes isso acontece porque você vê naquela outra pessoa situações, características, emoções e comportamentos que você não aceita em você, mas que você tem. Mas a projeção não está só, como eu já dito, relacionada, para muitos teóricos, a emoções, sentimentos e questões negativas. Bons exemplos é um grande artista, um grande pintor de quadros, de obras, que consegue, nas suas melhores obras, projetar toda a sua emoção, todo o seu sentimento, toda a sua experiência para aquela obra. Pessoas que projetam, por exemplo, um líder pode projetar para sua equipe seus sentimentos de liderança, suas ideias de liderança, seu comportamento. Nós, que somos pais, projetamos e, com certeza, devemos projetar, mas projetamos muitas vezes inconscientemente em nossos filhos a nossa percepção dos nossos valores, nossas características, e entendemos que são importantes para o crescimento dele, mesmo que não conscientemente. Essa situação da projeção, ela é fundamental, como já dito, para o desenvolvimento pessoal, profissional e para o desenvolvimento, inclusive, da nossa sociedade. Mas a grande questão é que nós precisamos perceber e fazer uma análise e reconhecer quando estamos projetando de forma negativa, de forma desadaptativa, quando muitas vezes estamos projetando nas outras pessoas sentimentos, emoções e pensamentos negativos que não aceitamos, mas que nós temos em nós mesmos. Porque isso, primeiro, vai nos ajudar a entender melhor o que está acontecendo na nossa mente, no nosso estado emocional e na nossa psicologia. Segundo, vamos aprender a lidar melhor com as outras pessoas. Então, fique muito atento, porque muitas vezes quando você apontar para uma outra pessoa para fazer uma crítica em relação àquela outra pessoa, você está reconhecendo nela
uma característica que você não aceita em você. Ok? Esse foi o nosso quarto programa de conceitos fundamentais da psicologia. Espero que você tenha gostado do tema. Se gostou, já projeta o dedão aí, já dá uma curtida no vídeo, né? Inscreva-se no nosso canal. São pequenos atos como esse que ajudam muito o nosso canal a crescer, que ajuda muito o YouTube a perceber, identificar que o nosso conteúdo está sendo relevante para você e assim a gente pode alcançar mais pessoas, levar as nossas mensagens para mais pessoas. Lembrando que toda sexta nós temos aqui no nosso canal do YouTube a série Conceitos Fundamentais da Psicologia. Tem algum conceito que você gostaria de saber mais? Você gostaria que a gente falasse nessa série? Deixa os teus comentários aí na descrição do vídeo. E também deixa aí teus comentários como foi para você saber sobre o impacto e a projeção como um conceito fundamental da psicologia. Será que você sabia dessa realidade psicológica que faz parte da nossa vida cotidiana? Que nós projetamos diariamente nossas emoções, sentimentos, comportamentos para o mundo externo? Pois é, a psicologia tem muito mais para revelar sobre nós mesmos e sobre o mundo que nos cerca. Até a próxima sexta-feira com a série Conceitos Fundamentais da Psicologia. Sou o psicólogo Manuel Carvalho. Um grande abraço. Tchau, tchau.